Olá, gente bonita, que bom estar aqui com você no cenáculo, esse lugar de intimidade, esse lugar de partilhar Jesus, esse lugar de conhecer um pouco mais sobre aquilo que Deus quer e tem para nós. Bom, antes da gente começar, eu quero te convidar para que você se inscreva no nosso canal, você clique no sininho para ativar as notificações e compartilhe também os nossos conteúdos para abençoar outras pessoas. Enfim, no encontro passado nós trabalhamos o tema da meditação. Foi o hábito espiritual que nós trabalhamos. Nós tivemos 2 encontros falando sobre o hábito da meditação. E nós entendemos que a meditação é o hábito onde a gente se esvazia de nós mesmos, das nossas vontades, e nos enchemos da presença de Deus para entender aquilo que Ele quer para mim, para você, quais são as obras que Deus quer desenvolver através de nós. E nesse encontro nós vamos falar sobre o hábito da oração. Nós vamos introduzir esse tema da oração e vamos nos aprofundar um pouco mais sobre essa disciplina. É interessante pensar na meditação e na oração porque esses 2 hábitos são hábitos complementares. Nós podemos dizer que a meditação é o prelúdio da oração, ou seja, é aquilo que vai dar introdução ao tema da oração. A oração é o hábito espiritual que todos e todas nós temos o primeiro contato na nossa caminhada cristã. Seja você que nasceu em berço evangélico ou você que se converteu ao longo da caminhada da sua vida. Eu costumo dizer que a Bíblia é o pão que nos alimenta e a oração é o ar. Ela é o nosso aparelho respiratório na nossa vida espiritual. Só para a gente entender a importância que esse hábito da oração tem nas nossas vidas. Se você teve a oportunidade de conviver ou de conhecer o Bispo Adriel de Souza Maia, você já deve ter ouvido a expressão que a oração está sempre em ordem. Eu tenho para mim que essa frase do Bispo Adriel é inspirada na vida de Jesus, porque Jesus é esse referencial e é a pessoa que nos ensina que a oração está sempre em ordem, que esse hábito precisa ser construído, que esse hábito precisa ser desenvolvido para que nós possamos ter uma vida de intimidade, para que nós possamos construir a nossa vida espiritual em Deus. Se nós vamos pensar, estudar, refletir sobre o hábito da oração, é impossível a gente não fazer uma associação a Jesus. A oração é uma importante ferramenta para que nós possamos desenvolver a nossa intimidade e um relacionamento mais próximo com Deus. É uma ferramenta tão importante que certa vez os seus discípulos disseram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Esse pedido só pode ser feito por causa do testemunho de Jesus. Jesus é esse homem de oração. O Mestre ensinou e ensina. E hoje nós vamos aprender com o Mestre como viver uma vida de oração. Por isso eu quero te convidar a ler o Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 39 até o 46. É uma passagem muito conhecida de todos e todas nós. Nos diz assim o texto sagrado: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de 1 tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza.
e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Bom, como eu falei, Jesus era esse homem de oração. Se nós percorrermos toda a trajetória bíblica nos evangelhos, nós vamos ver Jesus praticando o hábito da oração. Em momentos decisivos como esse, em momentos onde ele precisava buscar uma orientação, em momentos onde ele queria ter um relacionamento, ele queria falar com o Pai, nos momentos onde Jesus curava as pessoas nas quais ele se encontrava. Em vários momentos nós vamos ver Jesus praticando o hábito da oração. No texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus está num dos momentos mais decisivos, num dos momentos mais angustiantes e estressantes da sua caminhada. Jesus está no Getsêmani. Jesus sente que é chegada a sua hora e então ele vai para os pés do Pai. Ele vai conversar com o Pai, ele vai orar ao Pai para saber como proceder, como que ele vai agir diante dessa situação tão conflitante. Em questão de tempos, Jesus vai ser preso, Jesus vai ser humilhado e Jesus vai para a cruz. Pensando nessa situação e ao olhar o texto que nós acabamos de ler, nós podemos aprender algumas coisas sobre o hábito da oração. O versículo 39 vai dizer: E saindo foi como de costume. Quando nós olhamos para esse versículo, nós podemos perceber que Jesus tinha o hábito de orar. Jesus, ele tinha o hábito, ele construiu, ele alimentava o hábito da oração. Para que a oração se torne um hábito na nossa vida, é necessário que nós tenhamos disciplina. Nós precisamos construir dia a dia. Às vezes nós pensamos que para construirmos, para que nós possamos caminhar pelo hábito da oração, nós temos que ter vontade. Você não precisa esperar ter vontade. Esse hábito é um hábito que se constrói. Nós precisamos estar aos pés de Jesus. O segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês hoje está no versículo 40, que diz: chegando ao lugar escolhido. Jesus tinha um lugar de oração. Jesus tinha um lugar preparado por ele, um lugar especial, onde ele praticava o hábito da oração. Eu quero te incentivar, meu irmão e minha irmã, a procurar um lugar aí na sua casa, no quarto, na cozinha, na sala, onde você se sentir mais à vontade, para que você possa construir, para que você possa caminhar no hábito da oração. No versículo 40, na parte B, nós também temos um ensinamento aqui muito poderoso. Jesus está nos ensinando que a oração nos dá força espiritual. O texto vai dizer: orai para que não entreis em tentação. A oração não é um meio de recebermos somente as bênçãos da parte de Deus, mas a oração é uma importante ferramenta para que nós possamos desenvolver a nossa intimidade com Deus, para que ao passar momentos de dificuldades, de aflição, de muita tribulação, nós possamos continuar de pé. A oração é esse instrumento que nos dá a força espiritual para que nós possamos caminhar da melhor maneira possível na presença de Deus. Se nós olharmos ainda o texto que nós estamos aqui meditando nesse dia, nesse momento, nós vamos perceber que em todo momento os discípulos estão orando. Orando não, dormindo. E por dormirem, vão tomar decisões completamente erradas no desenrolar da história que nós já sabemos qual é. Se nós olharmos para a oração como esse importante hábito, nós vamos perceber que ela é uma via central que Deus usa para transformar a nossa vida. E estando em agonia, orava mais intensamente. O ensinamento de Jesus para nós aqui é o seguinte: nunca pare de orar. O texto que nós lemos vai dizer o seguinte: Jesus está passando por um momento de estresse extremo, ao ponto do seu suor se tornar gotas de sangue.
E o texto bíblico vai dizer para a gente que mesmo estando em agonia, em aflição, nesse momento de estresse muito alto, Jesus orava mais intensamente. Ou seja, nós não podemos parar de orar. Nós precisamos desenvolver o hábito da oração. Esse hábito é muito importante. Resumindo tudo que nós falamos aqui hoje, é o seguinte: Jesus tinha o costume de orar. Jesus orava para que ele tivesse força espiritual. Jesus tinha um lugar específico de oração. E Jesus nos ensina que nós nunca devemos parar de orar. O desafio de hoje para nós é o seguinte: nós precisamos estar na presença de Deus. Nós precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o Pai. E para que nós possamos desenvolver esse relacionamento com Deus, nós precisamos desenvolver a disciplina da oração. Richard Foster vai dizer o seguinte: quanto mais nos aproximarmos do pulsar do coração de Deus, tanto mais vemos necessidade e tanto mais desejamos assemelhar-nos a Cristo. Se nós queremos viver da mesma maneira que Jesus viveu, se nós queremos ser de fato pequenos cristos, representantes de Deus aqui na terra, nós devemos aprender e colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus é um homem de oração. E Jesus quer que eu e você sejamos homens, mulheres, jovens, adolescentes de oração. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa casa. Que Deus abençoe a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.